Olá, bom dia. Nós estamos falando, como falamos ontem, das áreas de mapeamento e, naturalmente, falamos primeiro do campo da herança. São grandes três macro-áreas. Nós falamos do campo da herança, do campo da responsabilidade pessoal e do campo territorial. O campo da herança nós falamos ontem, falamos do mapeamento das iniquidades geracionais dentro da esfera de terceira e quarta geração, relacionamento pessoal, relacionamento hoje geracional. Quando Deus se apresenta a Moisés, ele demonstra seu relacionamento com a geração de Abraão, Isaque e Jacó. Então, essa estrutura de Êxodo que ele diz que eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, traz uma estrutura muito forte de que também há um relacionamento geracional na estrutura de iniquidade. Nós temos a opção de acumular um crédito de justiça que atrai a misericórdia de Deus para a nossa geração futura, ou um crédito de injustiça que vai atrair maldição. A questão de acumular crédito de justiça também é ligada em Êxodo 20, que diz: faço misericórdia a milhares ou até a milésima geração dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Quando nós olhamos para as 4 últimas gerações de uma pessoa, nós notamos uma visitação hostil do juízo de Deus que reflete os pecados mais antigos de uma linhagem. Famílias, existem tendências de elas seguirem os mesmos caminhos de iniquidades de seus ancestrais. O mapeamento hereditário é uma das principais chaves para a libertação da família. Através desse mapeamento hereditário, é possível ser preciso na confissão e retirar as ilegalidades das quais os espíritos malignos se apoiavam para oprimir as pessoas numa linhagem geracional. Isaías 45:3 diz assim: dar-te-ei os tesouros das trevas e as riquezas encobertas, para que saibais que eu, o Senhor, o Deus de Israel, que te chamo pelo teu nome. A confissão das iniquidades geracionais, ela é a maneira bíblica que nós lidamos com as maldições decorrentes dos pecados geracionais. Esse foi um princípio sacerdotal usado por homens que Deus levantou como intercessores. Quando nós ignoramos o princípio da confissão, as gerações continuam presos e a influência demoníaca faz dos seus descendentes reféns dos mesmos comportamentos. Os sintomas são iguais, porque a prisão é a mesma e a iniquidade geracional perdura. Para o mapeamento das iniquidades geracionais, a Bíblia estabelece uma esfera de 3 a 4 gerações. Já para a confissão das mesmas, a confissão das iniquidades geracionais estabelece um padrão em torno de 10 a 14 gerações. Deuteronômio 23, 2 e 3 diz: nenhum bastardo entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor, nenhum amonita nem moabita entrarão na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará jamais na Assembleia do Senhor. Isso está em Deuteronômio 23, 2 e 3, e Mateus 1, 17 diz: de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. De Davi até a deportação da Babilônia, 14 gerações. Desde a deportação para a Babilônia até o Cristo, 14 gerações. Então veja você que o princípio da confissão também está no dia da expiação dos pecados, o chamado Yom Kippur. É a 6ª festa que Deus instituiu como estatuto perpétuo para os filhos de Israel. Essa prática é mantida até os dias de hoje pela cultura judaica. Isso está lá em Levítico 23, do 26 ao 32.
Então ele fala aqui dessa estrutura do princípio da confissão. Depois em Neemias 9, do 1 ao 3, ele fala no dia do perdão e o povo se reúne em jejum coletivo e profundo arrependimento, buscando um conserto com Deus, e todos os participantes fazem confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Neemias 9 é um versículo um tanto importante. Ele diz assim, do 1 ao 3, e no dia 24 deste mês ajuntaram-se os filhos de Israel com jejum e com sacos. Traziam terra sobre si, e a descendência de Israel se apartou de todos os estrangeiros e puseram-se em pé e fizeram uma confissão pelos seus pecados e pelas iniquidades de seus pais. Levantando-se no lugar, leram no livro da lei do Senhor seu Deus uma quarta parte do dia, e na outra quarta parte fizeram confissão e adoraram ao Senhor seu Deus. Então é como se houvesse uma árvore desenhada e tivesse você, depois a mãe e o pai, depois avós maternos e paternos, depois bisavós maternos e paternos. Ali nós falamos de 4 gerações. Nós também precisamos estabelecer a estrutura daquilo que nós chamamos de história da concepção. A história da concepção de uma pessoa é o início da sua gênese espiritual. E aqui, na concepção, podem estar fatores para seu processo de libertação. Todo aspecto da concepção gira em torno da aliança de casamento, porque o princípio da concepção está relacionado ao sexo. Uma família é constituída por uma aliança de sangue, por isso os laços são tão fortes e duram para a vida toda. Ao analisar a história da concepção, nós que estamos fazendo o mapeamento devemos observar com cuidado tudo o que envolveu o momento em que essa vida teve início. Então, existem fatores a serem considerados e analisados. Esses fatores, por exemplo, a criança, ela foi planejada? Qual foi a reação dos pais ao descobrirem a gravidez? Porque quando uma mãe descobre uma gravidez e ela tem um susto, ou ela não quer a gravidez ou se entristece, ela cria em si mesma um ambiente e gera uma frequência que vai estabelecer sintomas de aprisionamento dessa criança. Houve rejeição na gestação? Foi concebida num ambiente de imoralidade, fornicação, adultério, incesto, estupro, violência em relação ao sexo, a prostituição? A contaminação no momento da concepção é fundamental para entender os sintomas manifestados pela pessoa e tratar da origem através de uma confissão específica. Essa criança, ela foi gerada dentro do ambiente do casamento? Então, essas situações pecaminosas na concepção estabelecem uma perseguição demoníaca de natureza correspondente na vida dessa criança. Existe um DNA espiritual transmitido através da concepção. A iniquidade geracional, as iniquidades geracionais não redimidas, elas funcionam como âncoras que prendem a vida e limitam o comportamento de sucessivas gerações. Então é necessário entender que a ignorância em relação à confissão das iniquidades geracionais alimenta uma respectiva influência demoníaca, que pode deixar os descendentes refém dos mesmos comportamentos. É como se fosse um tipo de memória residual, de memória coletiva, que estabelece certas práticas pecaminosas como uma cultura familiar, fazendo com que as sociedades percam totalmente o contato com Deus. Essa é a finalidade de Satanás. Esse é o interesse dele. Então, essas raízes, elas estão obscuras, às vezes e muitas vezes elas são desconhecidas para as famílias, né? E só vão conseguir percebê-las ao fazer comparação dos sintomas e vão observar que é comum aquele sintoma nos seus familiares. A descendência
sofre consequências. O legado da influência espiritual maligna constrói uma cadeia pecaminosa que deixa a descendência refém de determinados pecados e comportamentos. O que faria uma criança sofrer uma possessão desde a infância? Qual seria a porta de entrada para esse demônio, como nós já vimos em Marcos 9, do 17 e 21, quando Jesus recebe ali um homem que diz, olha, tem um espírito maligno que pega o meu filho, quando pega e despedaça, ele se machuca todo. E Jesus pergunta ao pai, quanto tempo há que lhe sucede isso? E o pai responde, desde a infância. Então, em casos como este, a contaminação espiritual é familiar. Uma criança que não tem consciência, ela não tem condição de abrir portais para perseguição de demônios. Ela teve perseguição de demônios, nesse caso aqui de Marcos 9, 21, porque houve uma contaminação espiritual familiar. As brechas e legalidades abertas pelos pais autorizaram demônios familiares a entrar na vida dessa criança. Os judeus, eles tinham conhecimento das consequências do pecado, por isso que eles confessavam. E temos que entender, então, essa estrutura de confissão para que haja quebra das maldições familiares. Amém? Amanhã nós vamos ver como limpar a concepção e a raiz da iniquidade geracional. Senhor, em nome de Jesus, obrigado, Deus, pelo dia de hoje, pelo trabalho. Obrigado, Senhor, pela graça. Obrigado por cuidar da nossa família, dos nossos filhos, da nossa casa, Deus. Obrigado, Senhor. Nós declaramos a tua paz dentro dos muros de Jerusalém. Nós chamamos a existência o Salmo 122. Nós declaramos a paz na cidade para a qual o Senhor nos fez transportar. Nós clamamos ao Senhor que o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Alimenta-nos com a tua provisão. O Senhor é a provisão. Dá-nos nas mãos dinheiro e prosperidade para prosseguirmos colocando no celeiro e no reino, para comermos e semearmos como a tua escritura determina. Nós te louvamos, Senhor, e agradecemos a tua bondade para conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.